Graça e paz, queridos irmãos. Leiamos na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12, verso de número 9. Apenas o verso de número 9. Diz assim a palavra do Senhor: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Deus nos ajude e nos abençoe com a sua santa e bendita palavra. Meus irmãos, você já imaginou se Jesus voltasse por esses dias? Já imaginou? Se o Senhor Jesus voltasse essa semana, começar a semana com a vinda de Cristo, pensou? Que coisa boa, coisa maravilhosa. Porque, meus irmãos, a impressão que dá é que vamos sucumbir sob o mal nesse mundo. Cada vez que ligamos a televisão, nosso coração fica apertado de tanta manifestação do mal. Mas nestas horas nós devemos lembrar o quê? Que o nosso Deus, o nosso soberano Deus, Ele odeia o mal. Ele abomina o mal. E para compreendermos o quanto o nosso Deus detesta o mal, é necessário nós olharmos para a terrível cena da cruz. Ali você vai perceber o quanto Deus odeia e detesta o mal. Deus o Pai esmagou o seu próprio Filho na cruz por causa dos nossos pecados. Portanto, uma peculiaridade extremamente importante na religião cristã é exatamente o quê? A aversão ao mal. Isso é próprio da religião cristã. E especificamente trata-se do mal moral, do pecado, da ofensa contra Deus, do ódio contra o bem. Devemos lembrar também que o Evangelho de Cristo é o único capaz de restaurar a alma do ser humano. É o único capaz de mudar o coração do homem. Ele tem o poder de suprimir e eliminar o mal e estabelecer no coração do homem o senhorio de Deus. No coração de todo homem que crê em seu Filho Jesus. E não só estabelecer o senhorio de Deus no coração dos homens, mas no cosmos inteiro, em todo o mundo, em toda a criação. O apóstolo Paulo, nesse verso, nos dá uma ordem. Qual é a ordem? Detestai o mal, apegando-vos ao bem. E diante deste mandamento de Paulo, meus irmãos, vamos meditar sobre o seguinte tema: como é possível usar o ódio contra o mal? Isso é possível? Não apenas é possível, como também devemos fazê-lo. Devemos fazê-lo. Por quê?
Porque o ódio é uma faculdade dada a nós para o bem. Mas a princípio, isso pode parecer contraditório, não é? No entanto, o ódio tem o seu lugar na religião cristã. Certamente temos dificuldades em compreender isso. Por quê? Pois a primeira evidência clara de ódio está na queda, exatamente na queda do homem. Então essa faculdade, ela se tornou uma faculdade odiosa. Caim, movido pelo ódio, matou o seu irmão Abel. Isso está lá em Gênesis capítulo 4, verso 5. Então o grande problema é que com a queda, esta faculdade se voltou contra nós. Ela se tornou um sentimento vil, uma paixão vil, um impulso incontrolável. Então o ódio se direciona contra nós, não é, com princípios maus, com hábitos maus, com coisas más. Então como é possível usar o ódio a meu favor? Como isso é possível? Em primeiro lugar, meus irmãos, o ódio deve ser dirigido somente contra o mal. Paulo diz claramente: detestai o mal. Paulo aqui utiliza um verbo que descreve perfeitamente o uso desta faculdade contra o mal, significando o quê? Odiar, aborrecer, detestar, ter horror, desprezar. Veja, por exemplo, em paralelo a esse texto de Paulo, o que diz o salmista no Salmo 97, verso 10. Vós que amais o Senhor, detestai o mal. Vós que amais o Senhor, detestai o mal. Então perceba que para usar essa faculdade de forma correta, antes de tudo, primeiro, eu preciso amar o Senhor. Eu preciso amar o Senhor. Assim odiaremos o mal, como o Senhor odeia. Fica ainda mais evidente nas palavras de Salomão. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Eu os aborreço. Provérbios 8, verso de número 13. Então aprendemos aqui que não basta apenas odiar o mal, precisamos aborrecê-lo, precisamos atacá-lo. Segundo, eu preciso então me apegar ao bem. Apegando-vos ao bem, Paulo diz. O que significa isso? Interessante, Paulo usa aqui uma palavra bem conhecida da língua grega. A palavra cola. Kalau de cola, ou seja, grude. Implica em colar, cimentar, unir firmemente, juntar-se-á. E a ideia aqui é muito interessante. A ideia aqui que o nosso apego ao bem deve ser o mesmo demonstrado ao vínculo do casamento. Ou seja, algo inseparável, que deve ser inseparável. Então assim não se trata apenas de abster-se de um e praticar o outro. Não, significa que devemos sim abominar o mal, ter repulsa e nos apegarmos ao bem de forma inseparável, inseparável. Segundo, precisamos entender como o mal se manifesta.
Então, de maneira breve, primeiro, ele se manifesta em nossa consciência. Em nossa consciência. Todos, sem exceção, sabem o que é bom e o que é mal. Todos, sem exceção, têm consciência do mal. Por quê? Porque o conhecimento do bem e do mal está no coração humano. As sementes religiones, como diz Calvino. Então, todos, não é? Sem exceção, todos nós temos experiência com o mal. Aprendemos a fazer o bem, aprendemos a fazer o mal, no convívio, não é? No convívio da sociedade, na escola. E quando nós lemos a palavra de Deus, e aí nós temos a convicção clara de como a palavra de Deus despreza o mal. Opõe-se expressamente, veementemente contra o mal. E expõe o mal através de homens e mulheres de bem. Portanto, ninguém pode alegar ignorância sobre algo tão vital que está diante de nós. O mal está em todo lugar, em toda parte. Não é? A segunda coisa que devemos saber sobre o mal é que ele tem duas características. Primeiro, ele se manifesta como um poder oculto na alma, como veneno de cobra oculto nas suas peçonhas, como veneno no copo. Vocês viram que triste, uma moça levou uns bolos, né, de pote, um café da manhã para a família, para tomar café da manhã, e havia veneno. Eles comeram e morreram. O mal assume diversas formas. Ele assume formas nos livros, nas más instituições, nos maus princípios, nos maus hábitos, na língua. Outra coisa, o mal também se manifesta como um vício, paixão, que leva ao crime. Meus irmãos, o homem pode cometer crimes que podem nos chocar profundamente. E todo crime tem como raiz o vício, por exemplo. Então, o mal se estabeleceu em todas as almas humanas, como diz Romanos, como diz Paulo. A Bíblia diz que não há um justo, nenhum sequer. Todos entraram debaixo da maldição de Deus, todos precisam de libertação. O mal está dentro e fora do ser humano. Muito bem. Em terceiro lugar, o que significa abominar o mal? Para abominar o mal, não basta eu tirá-lo do meu peito. Não basta. É necessário lutar incansavelmente contra ele, para que ele seja expurgado, para que ele seja expulso da minha família, da igreja, do mundo. Isso é a função da igreja, dos crentes. Eu abomino o mal porque ele é o oposto do amor, e ele combate frontalmente o amor de Deus, o bem, o bom, a verdade, a justiça, a família, a liberdade, a alegria, a felicidade, os bons costumes. E o amor de Deus? O amor de Deus procura, antes de tudo, possuir o objeto amado, e em seguida ele procura perpetuá-lo. Jesus nos amou, e ele se apossou de nós por
toda a eternidade para o nosso supremo bem. Ao contrário, o mal separa, afasta e destrói. O mal ama destruir casamentos. O mal ama destruir filhos, os bons costumes. Ama destruir a dignidade das pessoas, desmoralizá-las, fazê-las prostrar e até mesmo cometerem suicídio. Vocês lembram que diz Provérbios capítulo 6, a partir do verso 16? Seis coisas o Senhor odeia, e a sétima sua alma detesta: olhos cheios de orgulho, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que faz planos perversos, pés que se apressam a fazer o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia discórdia entre irmãos. Mas, graças a Deus, graças a Jesus Cristo, a sua graça se manifestou em nós e mudou essa maldita natureza. Agora nós temos a mente de Cristo, o amor de Cristo em nós, que foi derramado em nosso coração. Agora nós temos discernimento, nós podemos discernir o veneno na panela. Agora nós temos capacidade de olharmos à nossa volta e discernirmos o que de fato é mal, que está escondido, que está por detrás, em todas as áreas da vida nesse mundo. Na arte, na política, na ciência, em todas as áreas. Então agora nós temos a mente de Cristo, não é? Nós podemos lutar e combater o mal, porque isso é um mandamento de Deus para nós. E veja que no verso 21, do capítulo 12, Paulo diz: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. No verso 17 ele diz: não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Bem. Então, como é que combate o mal? Com o bem. Isso é um princípio da nossa nova natureza. É aquilo que é útil, é aquilo que é agradável, amável, excelente, honesto, honrado. É tudo o que procede do caráter de Deus em nós. E em quarto, meus irmãos, as razões por que devemos odiar o mal. Então, primeiro, a Bíblia diz que este é o fim pelo qual Cristo morreu. Foi por isso que Cristo morreu, para que pudesse destruir em nós as obras do diabo. Conforme as palavras de João: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. 1 João capítulo 3, verso 8. Segunda razão: há uma estreita ligação entre o bem e a santificação, assim como o amor. Jesus nos amou e nos purificou. Então, por essa razão, devemos detestar e nos abster de toda forma de mal, como Paulo diz lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 22. Então está implícito na santificação o quê? Separação do mundo, separação do mal, novos pensamentos, novos afetos,
novos propósitos, nobres propósitos, e a prática do bem. Então a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Outra razão, devemos odiar o mal porque Deus emprega esse ódio como um instrumento contra o pecado. Para quê? Para suprimir o mal nos outros. Daí podemos imaginar, vocês lembram lá, Gênesis capítulo 6? A igreja não estava no mundo, o Espírito Santo não estava no mundo como está agora. O que aconteceu lá? Deus mandou o dilúvio, não é? Apenas 8 pessoas foram salvas. Agora imagina se a igreja não estivesse nesse mundo. Como estaria esse mundo se Jesus não tivesse vindo ao mundo na sua primeira vinda? Como estaria esse mundo? Como estaria esse mundo se o Espírito Santo não estivesse aqui? Então, meus irmãos, concluindo, ter aversão ao mal é da natureza da religião cristã. Paulo diz: detestai o mal. Isso é uma ordem. Você deve odiar o mal, ou seja, as obras do maligno. O diabo é o mal personificado. Então o ódio é uma faculdade dada a nós por Deus. E ele deve ser empregado somente contra o mal, contra as obras do maligno. Vimos também que o mal se manifesta em nossa consciência. Todos têm experiência com ele, porque é uma questão de coração. Ele é como uma sombra oculta em nossa alma, mas ao mesmo tempo se manifesta no caráter e na conduta das pessoas como uma árvore e seus frutos. Portanto, abominar o mal é ter repugnância, mas também combatê-lo. E por fim, foi para isto que Jesus morreu, para destruir as obras do diabo em nossas vidas. Então, meus irmãos, eu termino com 3 aplicações. A primeira, um cristão nunca deve se comprometer com o mal, porque podemos fazer isso de diversas formas. Nunca deve se comprometer com o mal, pois ao fazê-lo, ele comete algo muito grave. Ele estará confundindo a distinção moral que há em Cristo e o mundo. O Senhor Jesus disse: já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. João 14, verso 30. Além disso, se um cristão se associar ao mal, ele se faz hipócrita. Segundo, o mal, ele deve então estimular-nos à oração. Ele serve para estimular-nos à oração. Lembra que Jesus nos ensinou? Jesus nos ensinou a orar: Pai nosso que estás nos céus, livra-nos do mal. Estimular-nos à vigilância. Jesus disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. E por último, meus irmãos, a pergunta é: até onde o mal pode chegar? Até onde? O mal pode destruir
o corpo e a alma no inferno, onde seu verme não morre e o fogo não se apaga. Detestai o mal. E em Cristo, até onde o bem vai chegar? Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Então nunca mais vamos chorar de tristeza, porque o mal será destruído para sempre. Detestai o mal, apeguem-se ao bem. Que Deus nos ajude.